Shalom, shalom, queridos famintos e sedentos pelo Espírito Santo. Estamos entrando aqui, meus amados, debaixo da presença do Espírito Santo, para mais uma aula, para mais um ensinamento, onde o Espírito Santo de Deus estará nos ensinando acerca das tuas grandezas, acerca dos teus princípios. Amém? Eu quero desafiar vocês a estar abrindo teu coração, a estar rasgando o teu coração, para que o Espírito Santo de Deus nessa noite possa vir de encontro com você, aonde você estiver, para que o Pai possa fazer essa conexão entre nós, mesmo a longa distância, que a presença, a unção, a kadosh do Pai venha se manifestar nessa noite, e aonde vocês estiverem, o poder do Altíssimo, a unção do Espírito Santo de Deus virá sobre a vida de vocês. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero estar também, meus amados, convidando vocês a estar compartilhando o link dessa transmissão com os teus amigos, em suas redes sociais. Alguns famintos e sedentos irá acompanhar essa ministração depois, porque agora está em um culto, em uma ministração, em algum trabalho, algo do tipo. Não importa a hora que você estiver assistindo essa live. Antes de você dar seguimento, faça isso para honrar o reino de Deus, compartilhando o link dessa transmissão com os teus amigos, nos grupos, nas redes sociais. Amados, coisas grandes, coisas lindas Deus vai fazer aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu quero estar convidando o Espírito Santo de Deus, e antes de a gente entrar aqui na palavra do Senhor, 1 minuto do teu tempo precioso, você vai tirar e você vai estar compartilhando com os amigos, nos grupos, nas redes sociais. Estejam nos ajudando, meus amados. E eu quero estar aqui convidando o nosso precioso amigo Espírito Santo a nos ensinar, a ministrar em nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Estou com o meu celular aqui, onde eu estarei controlando aqui uma adoração. Aleluia. Amigo Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Entramos em Tua presença e te pedimos humildemente, Pai, fale conosco, Senhor. Uma vez mais, fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, Senhor, que é noite de milagres. É noite de milagres, Senhor. É noite de milagres. Fale conosco, amigo Espírito Santo. Manifeste o Teu poder, manifeste, Senhor, a Tua glória. Venha com mais de Ti, precioso amigo Espírito Santo. Que a Tua presença esteja sobre nós. Que a Tua kadosh, a Tua unção esteja sobre nós. Aonde, meu Pai, esse faminto, esse sedento estiver, Pai, que haja uma conexão entre nós. Que essa vida preciosa seja inundada, meu Pai, pela realidade de Ti, pela nuvem de glória, que a kadosh, a unção do Senhor venha. Aonde essa vida preciosa estiver, Senhor, em nome de Jesus. Mais de Ti, amigo Espírito Santo. Mas, Senhor, da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, te convidamos, amiga Espírito Santo. Te convidamos, amiga Espírito Santo. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Nos ensine as riquezas da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Prometemos dar ao Senhor, Jesus, toda a honra e toda a glória por tudo que o Senhor vai fazer aqui. Por tudo que o Senhor vai operar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tu és lindo, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Queridos famintos e sedentos pelo Espírito Santo, amados, estamos iniciando mais uma aula, mais um treinamento. Eu quero pedir vocês que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal, clique no sininho ao lado para que você seja notificado e nos deixe um joinha. Fazendo isso, a própria plataforma do YouTube estará impulsionando os nossos vídeos e automaticamente vamos alcançar mais almas, mais vidas para o reino do Senhor Jesus. Homens e mulheres que serão treinados e capacitados para serem portadores da glória de Deus. Nessa noite, meus amados, eu quero falar acerca da paternidade espiritual e a unção do Espírito Santo. Amados, temos buscado nesses últimos dias, temos buscado, meus amados, a unção, temos buscado os dons espirituais, temos buscado, meus queridos, um romper sobre o nosso ministério.
temos o desejo de sermos levantados, meus queridos, no ministério de avivamento, de, meus queridos, sermos aprovados pelo Espírito Santo. Mas gravar isso na tábua do teu coração, porque eu estarei liberando princípios e chaves aqui para que você seja levantado para o ministério de avivamento. Cada uma das chaves que eu tenho liberado desde o início deste treinamento, meus queridos, desde o momento que nós, meus queridos, inauguramos a escola profética Filhos da Unção, são primordiais para que nós sejamos usados pelo Espírito Santo de Deus. E nessa noite, eu quero falar, meus queridos, de um fator extremamente importante para que você possa romper e fluir de uma forma extraordinária sobre essa terra. Amados, alguns anos atrás, aonde, meus queridos, eu estava, meus queridos, debaixo de oração e jejum, buscando a presença e a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, meus queridos, em uma madrugada, ele veio até mim e ele disse comigo, em alto e bom som: meu filho, você quer romper e você quer ir muito mais além. Detalhe, até nesse ponto, meus queridos, eu já viajava os 4 cantos do Brasil. Eu já era fundador do Ministério Íntimos do Santo Espírito e eu já contemplava, meus queridos, o extraordinário de Deus. Mas agora o Espírito Santo de Deus estava dizendo para mim: meu filho, você quer ir muito mais além? Eu disse para ele: sim, amiga Espírito Santo, eu quero, eu almejo, porque é exatamente isso que todos nós almejamos, meus queridos. E em seguida veio a resposta, através da doce e maravilhosa voz do Espírito Santo de Deus, dizendo para mim: meu filho, então se submeta a uma paternidade. Eu já era pai espiritual, eu já tinha, meus queridos, as minhas ovelhas como filhos espirituais, mas não entendi acerca dessa profundeza do que era nós, meus queridos, viver literalmente a paternidade de sermos filhos sobre essa terra. E o Espírito Santo de Deus agora estava tratando comigo sobre um fator extremamente importante: se torne um filho. E é sobre essas verdades que eu quero mergulhar com vocês mediante a luz da palavra do Senhor. 2 Reis 2, versículo 12. Vocês que têm anotado, vocês que têm, meus queridos, acompanhado os versículos, textos que eu tenho liberado. 2 Reis 2, versículo 12. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Amém? Irei repetir, 2 Reis 2, versículo 12. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. O que está acontecendo aqui, meus queridos? O que está se cumprindo aqui nesse texto que nós acabamos de ler? Literalmente, um homem chamado Eliseu, recebendo porção dobrada, recebendo, a herança do teu pai espiritual, o profeta Elias. E nós, meus queridos, dizemos muito nos dias de hoje: quem quer a porção dobrada da unção, do manto que está sobre a minha vida, que está sobre a vida dos profetas, dos ungidos e homens de Deus. E todos nós dizemos: sim, eu quero, pois eu me encontro faminto e sedento, por mais da presença, por mais da unção do Espírito Santo de Deus. Mas, meus queridos, uma das maiores chaves, um dos maiores princípios para nós alcançarmos, meus queridos, a unção e os dons espirituais e fluirmos debaixo de uma unção extraordinária, estar na paternidade espiritual. Antes, meus queridos, do profeta Eliseu alcançar, meus queridos, a unção, a capa, a unção permanente, meus queridos, em primeiro lugar, ele precisou, meus queridos, ser filho. Ele precisou caminhar ao lado, meus queridos, do profeta. Ele precisou, meus queridos, estar aos pés do profeta. E é dentro dessas verdades que eu quero mergulhar com vocês. Por quê, meus amados? Porque nos dias de hoje muitos almejam a unção que está sobre o profeta, o manto que está sobre o profeta, a graça que está sobre o profeta, mas muitos não querem se submeter e se tornar filho. Deus, meus queridos, ele quer arrancar
liberar a orfandade do nosso Brasil, de nossa nação e de vários países, para que venha a bênção de Deus sobre a igreja, para que os filhos e filhas possam romper debaixo da unção e do manto do Espírito Santo de Deus sobre essa terra. O que tem a ver, meus queridos, o avivamento, a unção e os dons espirituais com a paternidade? O que tem a ver, meus amados? Eu quero, meus queridos, liberar palavras poderosas aqui para vocês. Vocês sabiam, meus queridos, que a maior unção, ela vem, meus queridos, para quem é filho. A maior unção, biblicamente, meus queridos, ela é derramada, ela é liberada. Você pode, meus queridos, ver sinais, você pode ver cura, você pode ver muitas coisas acontecer através do teu ministério, mas a maior unção, ela vem para quem está debaixo de paternidade, quem, meus queridos, tem um encontro real com a paternidade de Cristo, aleluia. E eu quero, meus queridos, provar isso biblicamente para vocês. Amados, quando nós voltamos na história, quando nós retrocedemos na história, no início de todas as coisas, nós encontramos Adão e Eva, vivendo, meus queridos, debaixo meus queridos, da presença, da catorche, do Abba Pai. O próprio Abba Pai descia todos os dias para ter comunhão com Adão e Eva. E quem era Adão e Eva, meus queridos? Homens dotados com a maior unção e capacidade que o ser humano podia ter sobre essa terra. Quem ele era, meus queridos? Ele era um apóstolo, ele era um profeta, ele era um ministro? Não, ele era filho. Simplesmente, meus queridos, ele era um filho do Espírito Santo, filho do fogo, aleluia. E vivendo, meus queridos, debaixo dessa paternidade, enquanto ele esteve, meus queridos, no jardim do Éden. A palavra Éden significa a presença de Deus. Enquanto ele estava debaixo da presença de Deus, da paternidade, meus queridos, ele carregava a unção do Espírito Santo, ele fluía debaixo de uma unção extraordinária. Mas, meus queridos, com a introdução do pecado, meus queridos, ele perdeu essa intimidade, ele perdeu essa comunhão, e com o passar dos anos, meus queridos, a paternidade foi roubada do coração do homem. E nós vivemos, meus queridos, dias caóticos, dias difíceis, que o mesmo, meus queridos, está se cumprindo nos dias de hoje. Nós, meus queridos, principalmente aqui do Brasil, não falo, meus queridos, de todos os países, porque eu estive ministrando na África alguns anos atrás, e o Espírito Santo de Deus, meus queridos, quando eu cheguei lá na África, o Espírito Santo de Deus, ele falou ao meu ouvido: meu filho, enquanto o Brasil está há 10 anos à frente, em termos de tecnologia, em termos de avanço, por outro lado, em comparação, a África, Angola, está 10 anos à frente do Brasil, em termos de revelação do reino. Porque, meus amados, o Espírito Santo de Deus está falando aquelas palavras comigo, porque ali, meus queridos, eu obtive revelações profundas, através, meus queridos, dos frutos, meus queridos, e do caráter daquele povo, meus queridos, de Angola, aonde, meus queridos, eu fiquei maravilhado, vendo as ovelhas, chamando as autoridades, os pastores, de pais espirituais. Para vocês terem noção, nenhum pastor na África, na Angola, aonde eu pisei, aonde eu estive, meus queridos, nenhum pastor é chamado de pastor, todos é chamado de pai, papai. Por quê? Porque eles entendem acerca desses princípios da paternidade, meus queridos, da autoridade. Eles sabem, meus queridos, que aquele que está diante deles é uma autoridade espiritual, não somente uma autoridade espiritual, mas um pai espiritual, que está, meus queridos, preparando, meus queridos, eles, para que eles possam trilhar, meus queridos, sobre, meus queridos, a presença e a unção do Espírito Santo de Deus fluindo em porção dobrada. É algo, meus queridos, surreal. O nível de revelação, de profundeza que aquele povo vive na presença do Pai. É por isso que quando nós, meus queridos, vamos para a internet, começamos a ver os grandes homens que tem, meus queridos, naquelas terras, meus queridos, da África, nós encontramos, meus queridos, por exemplo, T.B. Josh, um homem que o Pai levou para a glória há pouco tempo, mas olha o nível de unção que aquele homem exercia. Nós encontramos o pastor Cris e muitos outros grandes homens generais de Deus, que têm exercido unção extraordinária. Por quê? Porque, meus queridos, lá também, por outro lado, há homens e mulheres que sabem honrar, meus queridos, a paternidade espiritual, reconhecer a autoridade espiritual. É algo que se perdeu aqui no Brasil. Porque o Brasil, meus queridos, não tem noção de hierarquia, de autoridade espiritual. Mas eu quero, meus queridos, trazer um despertamento a você aqui nessa noite.
Vamos, meus queridos, aprofundar juntos. Abra o teu coração para o Espírito Santo de Deus. Ele vai te ensinar verdades profundas na palavra do Senhor. O Espírito Santo de Deus, meus queridos, o primeiro desejo do Pai é conscientizar vocês aqui, meus queridos, nessa aula dessa noite, que nós não podemos viver um avivamento sem princípios do reino. É impossível nós construirmos algo sólido. É impossível, meus queridos, nós alcançarmos o favor do Eterno sobre as nossas vidas, se não estiver dentro de nós, meus queridos, o DNA, o desejo ardente de cumprirmos os princípios da palavra de Deus. Nós podemos, meus queridos, obtermos muitas coisas, vermos muitas coisas, mas, meus queridos, a verdadeira honra, ela só vem para quem cumpre princípio no reino de Deus. Amém? Grave isso. Quer viver avivamento? Quer viver, meus queridos, debaixo da bênção do Senhor? É necessário o cumprimento de princípio. Segundo, no meio, meus queridos, do cumprimento de princípio, entenda, meus queridos, que a unção, meus queridos, a unção para o grande avivamento sempre é liberado, meus queridos, de um pai espiritual para um filho espiritual. Grave isso, porque isso é muito sério. Meus queridos, na história bíblica, eu vou começar aqui a mostrar para vocês aqui, biblicamente, na história bíblica, quem, meus queridos, as pessoas que mais herdavam a unção, as pessoas que mais, meus queridos, alcançavam o favor de Deus, eram filhos. Homens e mulheres, meus queridos, que se submetiam a paternidade de um profeta, a paternidade de um ungido, a paternidade de um enviado. Amém, meus queridos? E hoje, meus amados, hoje se levantou uma geração de órfãos, homens e mulheres, meus queridos, que não têm identidades, que caminham, meus queridos, por direção própria. Muitas vezes, meus queridos, está debaixo de um pastoreio, mas olha para o teu pastor como simplesmente, meus queridos, olhos comuns, simplesmente olha para eles como pessoas comuns. São, meus queridos, sinais da orfandade impregnado no coração de filhos e filhas de Deus. E o Espírito Santo de Deus aqui, meus queridos, ele quer arrancar a orfandade dos nossos corações. Por quê, meus queridos? Porque a paternidade é um dos maiores princípios para que você possa fluir debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia! O que eu mais vejo, o que eu mais contemplo, meus queridos, nos dias de hoje, são, meus queridos, órfãos dentro, meus queridos, da igreja. Tem oportunidade, muitas vezes até tem oportunidade, meus queridos, de conhecer essa revelação, de obter essa revelação, mas não faz uso dela, não vive, meus queridos, a palavra do Senhor. Você quer ser chamado pelo Espírito Santo de Deus para a obra de avivamento? Abra o teu coração e se torne como uma criança na presença do Pai. Então o Pai vai começar, meus queridos, a te ensinar, o Pai vai começar a te lapidar. O Espírito Santo de Deus, ele estava tratando com essas verdades dentro de mim há anos atrás. Meu filho, é necessário você se submeter à paternidade para que uma bênção maior possa vir sobre a tua vida, para que você possa romper de uma forma muito maior e você venha obter resultados extraordinários. Amados, deixa aqui meus queridos, começar a falar acerca de pastores e ministros do Evangelho. O que há, meus queridos, de pastores nos dias de hoje, meus queridos, caminhando sem uma paternidade, caminhando, meus queridos, sozinho, não é uma brincadeira, meus queridos. Aprenda algo, queridos pastores e ministros: não existe profeta sem sacerdote. Grave isso no teu coração: não existe profeta sem sacerdotes. Quando nós, meus queridos, olhamos para Abraão, nós iremos descobrir, nós iremos percebermos que Abraão era rico, era próspero. Abraão, meus queridos, tinha poder, mas faltava uma coisa para ele: faltava a bênção. Faltava, meus queridos, uma palavra de um sacerdote. Quando ele se submete ao sacerdócio de Melquisedeque, então a bênção é liberada sobre ele. Quando nós lemos, meus queridos, no livro de Gênesis, meus queridos, nós iremos perceber que ainda que ele era rico, ainda que ele era próspero, tinha funcionários, tinha gado, tinha ouro e prata, meus queridos, ainda faltava a bênção para ele. E ele só obteve a bênção para que ele pudesse fluir. E então, meus queridos, ter o cumprimento das promessas de Deus somente quando ele se submeteu a uma paternidade. Muitas vezes, meus queridos pastores e ministros, o teu coração é até um coração amoroso,
Você tem até se prontificado a ser um pai espiritual das tuas ovelhas, se prontificando, se colocando em intercessão, se colocando a serviço deles. Mas entenda algo, você também, aos olhos do Pai, você não deixa de ser filho. E a paternidade, prestai atenção, queridos pastores e ministros, a maior paternidade, ela é demonstrada quando nós somos humildes o suficiente para se submeter a uma autoridade, porque quando nós submetemos a uma autoridade, estamos automaticamente reconhecendo a autoridade de Deus, a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Agora, meus queridos, como que eu irei, meus queridos, desejar e almejar que as minhas ovelhas se submetem a mim como filhos espirituais, me reconhecendo como um pai espiritual, se eu, meus queridos, não me submeto a uma paternidade espiritual? É necessário, é primordial, estou falando de algo que o próprio Espírito Santo de Deus, o próprio Eterno me revelou. É necessário, é primordial que todos os filhos e filhas de Deus estejam debaixo de uma paternidade. Iremos falar novamente da minha vida. Eu já era um fundador de um ministério, já era um ungido apostolado, eu já viajava o Brasil inteiro. Agora o Espírito Santo de Deus estava dizendo para mim: meu filho, você tem sido fiel a mim, você tem queimado para o meu reino, mas te falta ainda algo. Se submeta a uma paternidade. E muitas vezes, meus queridos pastores e ministros têm dificuldades de submeter a uma paternidade. O ego é muito grande. Não, eu sou o cabeça. Não, eu sou o cara. E isso está te prevendo, isso está te travando. Está fazendo você, ficarmos ausente da verdadeira bênção que manda do Eterno. Amém? Mas porque eu tive facilidade de me submeter, assim como o primeiro comando do Espírito Santo de Deus veio até mim. No instalar de dedo eu já comecei a orar: amigo Espírito Santo, me dê direção, me mostre quem será o meu pai espiritual. E rapidamente o Espírito Santo de Deus me deu a direção, o comando. Hoje, meus queridos, eu caminho debaixo de uma paternidade espiritual. Não tive dificuldade nenhuma de me submeter a uma paternidade espiritual. Por quê, meus amados? Porque quando eu tive um encontro com o Espírito Santo de 15 para 16 anos de idade, uma voz queimou, meus queridos, dentro de mim. Ainda que naquele tempo eu não entendia nada do que era experiência espiritual, amados, queimou como um fogo de dentro de mim para fora, dizendo: eu estou te adotando como filho. O meu encontro com Jesus já foi um encontro, meus queridos, com a paternidade do Abba Pai. E sempre, meus queridos, eu olhei para Jesus não como meu Senhor, não como, meus queridos, o meu soberano, mas como o meu Abba Pai. Aleluia! Glória a Deus. E o Pai, meus queridos, me ensinou que uma das formas de eu reconhecer a tua paternidade sobre a minha vida era submetendo a uma paternidade, meus queridos, sobre essa terra que Ele constituiu como autoridade espiritual. Amados, estou tratando aqui nessa noite de algo muito sério. Existem muitos pastores e ministros carregando a orfandade dentro de si, e eles carregam a fé e a esperança de curar uma geração, de levantarem filhos. Não vai levantar nunca. Por quê, meus amados? Porque nós não podemos dar o que nós não temos. Enquanto você não receber a paternidade de Cristo, você que é manifestado através de um ungido de Deus, você também não terá para liberar para outros. É necessário nós, meus queridos, estarmos debaixo de uma paternidade espiritual. Para quê? Para cumprirmos princípios do reino. Agora, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, vamos observar um pouquinho a palavra do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, meus queridos, falamos muito, meus queridos, da transferência de unção. Falamos muito, meus queridos, nesses últimos dias, meus queridos, acerca da capa de um profeta que pode ser delegado a outro. Mas deixa eu te falar, meus queridos, um outro lado da visão, meus queridos, do reino, que talvez ainda, meus queridos, um ministro não falou para você. Quando nós, meus queridos, olhamos, meus queridos, para Josué, achamos muito lindo a obra, meus queridos, que o Espírito de Deus fez através da vida de Josué. A forma que, meus queridos, Moisés havia imposto as mãos sobre ele, então ele havia recebido porção dobrada da unção que estava sobre a vida do teu pai espiritual. Mas espera aí, vamos observar um detalhe. Qual foi as obras, qual foi as atitudes, meus queridos, de Josué? As obras e atitudes de Josué, meus queridos, foi estar ao lado de Moisés, como filho.
obediente, submisso, caminhando, meus queridos, aos teus pés. Vamos acelerar, meus queridos, mais para frente. Depois eu quero voltar aqui, meus queridos, em Josué. Vamos extrair muitas lições aqui nessa noite, muitas chaves. Amém? Mas quando nós, meus queridos, aceleramos lá na frente, nós encontramos, meus queridos, a referência dessa noite que nós lemos o texto, nós encontramos o profeta Elias chamando, meus queridos, Eliseu, o homem que estava no campo trabalhando, e de repente ele recebe um chamado, meus queridos, para uma obra de avivamento. Mas, meus queridos, Eliseu entendeu, meus queridos, entendeu um princípio do reino. Se eu quero carregar o manto, a porção dobrada que está sobre a vida do profeta Elias, é necessário me submeter a ele, me tornando filho, aprender aos teus pés, ser discipulado por ele, ser coberto por ele através das tuas orações, através dos teus ensinos, ser discipulado. Então começou ali, meus queridos, uma jornada entre pai e filho, e filho e pai. E nós encontramos, meus queridos, lá na frente, há quem dizem, meus queridos, que Eliseu caminhou, meus queridos, debaixo da paternidade de Elias por 3 anos. Há, meus queridos, outros que dizem que foi por 6 anos, e há aqueles que dizem que foi, meus queridos, por 15 anos, servindo antes do Espírito de Deus recolher o teu ungido, meus queridos, nos céus, antes de ele ser levado para a glória. O profeta Eliseu, meus queridos, antes de alcançar a capa, esteve nos pés de Elias, servindo aos pés de Elias, se submetendo, lavando os pés de Elias, sendo filho. É muito bonito, meus queridos, nós encontrarmos os profetas e ministros profetizando acerca da porção dobrada, acerca da dupla honra, e nós, meus queridos, levantamos as mãos, famintos e sedentos. Uau, Senhor, eu quero esse manto, eu quero esta unção. Mas quem quer se submeter, meus queridos, ao profeta, ao ungido, ao apóstolo, como um filho, como uma filha? Quem quer, meus queridos, trilhar o caminho como Eliseu trilhou? Poucos, meus queridos, querem executar esse princípio. Por quê, meus queridos? Porque ainda existe um espírito de orfandade operando sobre a igreja do Brasil. E muitas vezes, meus queridos, pessoas do nosso meio já, meus queridos, comeu, já se alimentou, meus queridos, das revelações do reino, mas ainda, meus queridos, não foi transformado pelas revelações do reino. Deixa eu dizer algo, meus queridos. O maior segredo do reino não é você, meus queridos, apenas ouvir. Muitos podem, meus queridos, vir a ouvir, meus queridos, acerca das grandezas do reino, mas poucos se submetem. Eu falo de experiência própria, meus queridos. Quantas pessoas já passou, meus queridos, no meu caminho? Outras que já estiveram dentro do meu próprio ministério, tiveram a chance, meus queridos, de ter, meus queridos, uma cobertura espiritual sobre suas vidas. E simplesmente, meus queridos, negligenciaram, viraram as costas. Da mesma forma, igualmente, meus queridos, muitos no Brasil hoje caminham em suas próprias visões e direções. Caminham, meus queridos, fora da bênção de um sacerdote. Acham, meus queridos, que o teu compromisso é somente com o eterno. Amados, existem autoridades espirituais sobre a terra. Existem princípios do reino. Amém? Tudo que o Pai faz sobre a terra é através de um sacerdote, é através de um ungido. Não tem como você ir diretamente ao Pai se não há, meus queridos, submissão em tua vida, meus queridos, em relação, meus queridos, às autoridades que o Pai tem constituído sobre essa terra. Todos nós, meus queridos, temos livre acesso a Deus, não me interprete mal. Todos nós podemos clamar e o Pai estará ali, meus queridos, nos ouvindo. Eu estou falando, meus queridos, de você romper em teu ministério. Eu estou falando de você fluir, meus queridos. Estou falando de você crescer, obter resultados extraordinários. É impossível se você, meus queridos, não está debaixo da bênção de um sacerdote. Pois é um sacerdote, meus queridos, que prepara o caminho. É um sacerdote, meus queridos, que libera a bênção para você, para que você possa fluir, para que você possa romper. O Espírito Santo de Deus, ele teve que tratar comigo acerca dessas verdades. Por quê? Porque eu carregava, meus queridos, a mente de muitos de vocês que estão me acompanhando. Não, eu sou uma pessoa submissa ao Espírito Santo. Eu oro, eu jejum, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. Eu sou uma pessoa que queimo para o reino de Deus. Mas ainda não estava cumprindo o princípio da paternidade, que é uma das maiores chaves do reino de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E quando o Pai, meus queridos, me falou acerca dessas verdades, eu entendi que era necessário, então, eu me submeter, meus queridos, a uma paternidade,
ao ungido de Deus, meus queridos. Queria orar pela minha vida, queria interceder por mim, queria se colocar na brecha por mim, queria, meus queridos, me abençoar. Amém? Deixa eu, meus queridos, falar algo aqui, meus queridos, algo aqui muito sério. O porquê muitos pastores e ministros têm dificuldade de se submeter a uma paternidade. O porquê, meus queridos? Porque simplesmente, meus queridos, tais pessoas têm dificuldade em serem fiéis a Deus no dízimo e na oferta. E se submetendo a uma paternidade, certamente ele terá que honrar a tua paternidade com seus dízimos e as suas ofertas. E olha, meus queridos, a visão errada que muitos filhos e filhas de Deus aprendeu na religião. Muitos pastores e ministros dizimam tua própria igreja. Você é um pastor de uma igreja local. E você pega o teu dízimo e dizima na tua própria igreja. E quem abençoa aquele dízimo? Você mesmo. E quem administra aquele dízimo? Você mesmo. E como que Deus vai liberar a bênção, meus queridos? Está pegando a chave? Você não pode auto se abençoar. Você precisa, meus queridos, estar debaixo de uma paternidade que recebe o teu dízimo. A palavra do Senhor diz, meus queridos, ainda lá no livro de Gênesis, lá no início da história da Bíblia, lá no início, a palavra do Senhor diz, meus queridos, que ainda antes de houver leis, eu não estou pregando aqui sobre leis, estou pregando princípio. Antes de houver leis, Abraão foi muito abençoado, muito honrado através da guerra que houve, meus queridos, contra, meus queridos, os reis. E quando ele estava com os despojos de muitos reis, a palavra do Senhor diz então, meus queridos, que ele reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque, ele se submeteu, ele era ungido do Senhor, ele era um escolhido do Senhor, mas ele não deu o dízimo para ele mesmo, ele levou até Melquisedeque, e Melquisedeque colocou as mãos sobre ele e liberou a benção. E a benção, diz a palavra do Senhor, que é a benção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Muitos pastores e ministros pregam para as suas ovelhas serem fiéis no dízimo e na oferta, mas eles mesmos não têm sido fiéis ao Senhor Jesus, dizimando e honrando, meus queridos, as suas paternidades espirituais. Afinal de contas, a maioria deles não tem uma paternidade espiritual. Agora, meus queridos, vocês estão entendendo o porquê, meus queridos, é necessário, é primordial nós cumprirmos os princípios do reino. Eu só posso, meus queridos, liberar a benção se a benção estiver sobre a minha vida. Eu não posso, meus queridos, levar as minhas ovelhas a serem abençoados, os meus filhos espirituais a serem honrados, se eu não estou debaixo de princípio. Por isso que, meus queridos, antes do Espírito de Deus me levantar como um pai espiritual, em primeiro lugar ele me alinhou, ele me preparou para esses dias, me levando a me submeter, meus queridos, a uma paternidade. Paternidade essa, meus queridos, que eu tenho honrado com meus dízimos, com as minhas ofertas. Amém? Com tudo aquilo que o Pai coloca em minhas mãos, eu coloco na mão do meu Pai espiritual e Ele libera a bênção sobre a minha vida. A palavra do Senhor diz, meus queridos, no livro de Salmos 133, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. É como, meus queridos, o óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão. Arão aqui, meus queridos, nesse texto está representando o sacerdócio de Deus. Os pastores, os ministros, os apóstolos, os profetas. Então, em primeiro lugar, meus queridos, a bênção tem que vir sobre nós, desce pela a barba e corre pelas tuas orlas. Meus queridos, as orlas do profeta está representando o corpo de Cristo, que é a noiva e a igreja. Meus queridos, primeiro a bênção vem sobre minha vida, depois é liberada sobre os filhos e filhas. Assim tem que ser sobre a tua vida, querido pastor, querida pastora. Deus, Ele quer alinhar a tua igreja nesses últimos dias. Deus, Ele quer alinhar o teu povo para que todos venham cumprir princípio, então virá o avivamento. Mas o maior avivamento, ele vem com cumprimento de princípio. Cumprimento de princípio, meus amados. Eu acredito, para mim, meus amados, é uma verdade que eu tenho pregado muito. Eu tenho, meus queridos, exortado e pregado muito. E eu acredito de todo o meu coração que o nosso maior sermão não é as nossas mensagens, é os nossos testemunhos, é o nosso exemplo de vida. E o que eu estou pregando e ensinando aqui nessa noite, meus queridos, é o que eu tenho vivenciado. Tem muitos filhos debaixo da minha paternidade. Tem muitas filhas debaixo da minha paternidade.
Mas antes deles serem filhos, antes delas serem filhos, eu já era filho, eu já me submetia. Para quê, meus queridos? Para que haja princípios, cumprimentos de princípios no reino de Deus. Eu quero, meus queridos, que as pessoas me honram. Eu quero que elas honrem a casa de Deus. Mas eu, meus queridos, não quero fazer o mesmo. Seria, meus queridos, um ensinamento, uma mensagem hipócrita. Amém? Então pega essa chave, queridos pastores e ministros. As tuas ovelhas podem ser muito mais abençoadas. O teu rebanho pode ser muito mais abençoado se você passar a cumprir o princípio do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. E eu quero, meus queridos, que vocês vejam e confira o que o Espírito Santo de Deus tem feito, meus queridos, em nossa paternidade, meus queridos, o nível que os nossos filhos têm sido abençoados. Confira conosco esse testemunho em nome de Jesus. Shalom, apóstolo. Eu venho através desse áudio testemunhar o que Deus tem feito em minha vida, através do ministério íntimos do Santo Espírito e da vida do nosso apóstolo José Wilker. Coisas grandes e tremendas Deus tem feito através deste ministério em minha vida. Estou caminhando com o apóstolo Wilker há 1 ano. E há 1 ano Deus mudou completamente a minha vida. Eu antes ouvia falar somente do Espírito Santo, mas quando eu conheci esse ministério, conheci a vida do apóstolo Wilker, através dos seus ensinamentos, das orações que ele tem feito por nossas vidas, a minha vida completamente tem mudado em todas as áreas, tanto financeira como ministerial, espiritual, na área sentimental, em todas as áreas da minha vida. Eu tenho sido muito abençoada, a minha vida mudou completamente na área espiritual, onde eu almejava tanto conhecer o Espírito Santo. Hoje eu tenho conhecido ele, coisas grandes, milagres Deus tem operado neste lugar onde eu resido, em Curitiba, na igreja, na vida da minha família. Deus tem alcançado meus familiares, tem transformado a vida de muitos. Eu sinto a unção do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, a cada ministração, a cada oração que o apóstolo Wilker, ele tem sido usado por Deus para ministrar na nossa vida. Eu tenho sido impactada pela glória de Deus. E pessoas ao meu redor estão sendo transformadas, coisas grandes Deus tem feito aqui, tanto na igreja como na minha família, na vida dos meus vizinhos, as pessoas que estão perto de mim, eles têm sentido essa presença do Espírito Santo e muitas pessoas têm testemunhado de curas, portas de trabalho, tem testemunhado de transformações, de sentir a presença do Espírito Santo, e eu tenho agora neste momento testemunhado a favor deste ministério íntimos do Santo Espírito, onde o apóstolo Wilker é um homem de Deus, ele é um homem onde tem nos ensinado o caráter de Deus, tem nos ensinado a fazer aquilo que agrada o Espírito Santo, os princípios do reino de Deus, e eu tenho aprendido muito com ele. Eu amo este ministério íntimos do Santo Espírito e estou aqui testemunhando para a honra e glória do Senhor Jesus, o quão eu tenho sido abençoada, eu e minha família, através desse ministério. Que Deus continue te abençoando, apóstolo Wilker, abençoando a apóstola Evânia, este ministério, íntimos do Santo Espírito, cada vez mais. Que o nome do Senhor Jesus tem sido glorificado através deste ministério. Que Deus te abençoe, meu Pai, homem de Deus, ungido do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe assim, em nome de Jesus. Assim como a minha querida filha, Andréia, tem sido extremamente abençoada pelo Espírito Santo, você também pode ser abençoado.
se assim houver esse princípio sobre a tua vida. O Espírito Santo de Deus, meus queridos, ele está preocupado nesses últimos dias em restaurar os princípios de teu reino. Amém? Eu preciso, meus queridos, estar debaixo da bênção de um sacerdote. Eu preciso estar, meus queridos, debaixo, meus queridos, da bênção de um ungido de Deus. Da mesma forma, igualmente, ele quer levar-nos, que todos vocês, a compreender essas verdades, assim como eu, como um apóstolo, que eu tenho chamado muita atenção para mim nessa noite. Por quê? Porque eu tenho que ser exemplo. Antes de eu mostrar um caminho, antes de eu dar uma direção aos filhos e filhas de Deus, eu preciso estar vivendo ela. Amém? E eu, meus queridos, com todo amor, com todo carinho, com toda alegria dentro de mim, eu tenho um prazer de dizer, meus queridos, que eu caminho debaixo de uma paternidade há anos. Desde o momento que o Espírito Santo de Deus alinhou essas verdades dentro de mim, eu entendi que eu não podíamos caminhar fora, meus queridos, da bênção de um sacerdote. Amém? E existem pessoas, meus queridos, existem pessoas que em termos de unção, em termos de graça, está muito mais abaixo do que mim. Mas não me interprete mal, eu falo isso com simplicidade e humildade. Estão abaixo de mim, meus queridos. E ainda tem dificuldade de se submeter. Por quê? Porque o ego é grande. Amém? O ego é grande. Amados, um dos maiores princípios para nós crescermos é a humildade e simplicidade. A humildade e simplicidade me leva a eu reconhecer, meus queridos, os princípios do reino. Porque, meus amados, muitas vezes eu tenho dificuldade de aceitar, de receber uma mensagem, uma palavra como essa. Porque a orfandade está impregnada, meus queridos, em nossos corações. Meus queridos, o Brasil, meus queridos, foi criado, foi constituído sem princípios. Não sabemos o que é, meus queridos, submissão à autoridade. Não sabemos, meus queridos, o que é hierarquia. Não sabemos, meus queridos, o que é a diferença, meus queridos. Nós vemos isso no cenário do Brasil. Olha, meus queridos, o caminho que o Brasil tem trilhado. E isso, meus queridos, os filhos e filhas de Deus têm levado também para dentro da casa de Deus. Mas quando nós, meus queridos, ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus, nós deixamos Ele nos alinhar com o teu coração. Quando o Espírito Santo de Deus me chamou para um ministério de avivamento, eu já testemunhei isso aqui. Uma das primeiras vozes que eu ouvi da parte do Espírito Santo de Deus, ele dizendo para mim: meu filho, você quer fazer parte do grande avivamento? E eu respondi para ele: sim, Senhor. E em seguida ele disse para mim: então esqueça tudo que você aprendeu até hoje, eu vou te ensinar novamente. Eu tive, meus queridos, que me esvaziar de mim mesmo. Eu tive que voltar à inocência. Eu tive que me fazer como uma criança de 2 a 3 aninhos de idade para extrair do Espírito Santo. Não é extrair da teologia, não é extrair, meus queridos, de homens, não é extrair do Espírito Santo mediante a luz da palavra do Senhor. Aquilo que realmente Ele queria para mim, aquilo que realmente Ele queria para os filhos e filhas de Deus. Quando nós nos colocamos como crianças na presença do Pai, nós passamos a ter facilidade de sermos pastoreados pelo Espírito Santo. De sermos, meus queridos, doutrinados pelo Espírito Santo de Deus, de maneira que nós venhamos acertar o caminho. Muitos de vocês têm procurado, meus queridos, um destravamento espiritual. Muitos de vocês têm procurado, meus queridos, um caminho sobre modo excelente, de maneira que a unção venha a ser derramada, o óleo venha a ser, meus queridos, liberado. Mas eu estou, meus queridos, aqui nessa noite liberando aqui uma poderosa chave e revelação para vocês: paternidade espiritual. Porque isso é um cumprimento de um princípio. E quando você cumpre o princípio no reino de Deus, a bênção vem sobre a tua vida. A unção vem sobre a tua vida. Simples assim. Simples assim, meus amados. Olha, meus queridos, o que o Espírito Santo de Deus tem feito através da vida dos nossos filhos espirituais. Eu tenho aqui alguns filhos espirituais ministrando o poder do Espírito Santo. Olha que lindo, olha que maravilhoso quando nós estamos, meus queridos, cumprindo o princípio. Olha o que acontece. Pessoa começa a receber, meus queridos, dons espirituais, unção. Simplesmente o sobrenatural passa a acontecer em tua vida. Em outras palavras, Deus te dá poder.
Tem pessoas aqui, irmãos, que quando a enfermidade surgir dentro da tua casa, ele já não vai correr para o telefone para ligar para o teu pastor, não. Ele já vai meter a mão na enfermidade, espírito da doença. Eu te repreendo em nome de Jesus, aquela pessoa vai ser curada. Ele vai chegar aqui no culto domingo somente para glorificar e testemunhar acerca das grandezas de Deus. Aleluia. Narabassori Micai. Estenda as mãos de vocês. Amiga Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, eu imparto sobre essas vidas preciosas aquilo que o Senhor tem me confiado, aquilo que o Senhor tem depositado sobre a minha vida, que é a tua doce e maravilhosa presença e unção, em nome de Jesus Cristo Nazareno, que venha em porção dobrada sobre os teus filhos, e que eles, meu Pai, se tornem portadores da tua glória, e comece a fluir em níveis mais intensos e profundos em ti, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. A tua palavra diz, meu Pai, que Josué, filho de Nun, foi cheio do Espírito de sabedoria, porquanto Moisés havia lhe imposto as mãos, transferência, impartição. Amiga Espírito Santo, em nome de Jesus, libere a capa sobre eles em porção dobrada agora, em nome de Jesus. Fogo! Fogo! Vai estar embriagando essa vida preciosa. Fica atrás dele que está sendo embriagado. Que Espírito de Deus. Você nunca orou dessa maneira em relação aos seus pecados. Pai, se for a tua vontade, me perdoe. Você nunca fez essa oração. Você orou de forma convicta. Pai, perdoe meu pecado. E em seguida, instantaneamente, obrigado, Jesus, pelo Senhor estar me perdoando e me lavando com teu sangue. Deus quer te revelar e mostrar, mediante a luz da palavra de Deus, que da mesma forma nós recebemos o milagre do perdão, você também pode receber instantaneamente o milagre da cura sobre a tua vida, mediante a luz da palavra de Deus.
esta unção pode vir também sobre a tua vida. Esta unção pode vir sobre o teu ministério. Se houvermos, queridos, o cumprimento de princípio. Você pode ver sinais, você pode ver maravilhas, você pode, meus queridos, contemplar muitas coisas, mas existe uma aceleração quando você cumpre princípio. Existe, meus queridos, uma aceleração quando você está debaixo da bênção de um sacerdote. Isso, meus queridos, o que vocês acabaram de ver. Filhos preciosos que têm caminhado debaixo da nossa paternidade, que em um estalar de dedo já tem manifestado o poder de Deus, já tem manifestado a glória de Deus. Eu tenho, meus queridos, debaixo de minha paternidade, está aqui conosco, aqui, ó, ao vivo, aqui acompanhando a gente aqui nessa live. Os meus queridos filhos, pastor, apóstolo Marcos, apóstola Cleide, filhos e filhas preciosos, apóstolos, mas que entendeu acerca dessas verdades, entendeu acerca desses princípios. Eu tenho profetas, meus queridos, de alto nível, de unção, de autoridade nas coisas celestiais, caminhando debaixo da minha paternidade. O que é isso, meus queridos? Homens e mulheres que entenderam de princípio. Orando, meus queridos, ainda acerca da paternidade, acerca dessa revelação. O Espírito Santo de Deus, ele falou comigo um belo dia: meu filho, alerte o meu povo acerca da paternidade e mostre para eles quem são os verdadeiros pais espirituais. Então ele me deu alguns princípios que todo pai espiritual precisa carregar. Primeiro, você, meus queridos, que tem sido ministrado pelo Espírito Santo, que a partir de hoje estava, meus queridos, fora de uma paternidade, e você vai começar então a orar para que o Pai venha te dar uma paternidade, para que você venha, meus queridos, se aliançar e estar então debaixo de uma bênção de um sacerdote. O Espírito Santo de Deus dizia para mim: meu filho, todo pai espiritual precisa ser simples. Todo pai espiritual precisa carregar a simplicidade. Todo pai espiritual tem que carregar, meu filho, a humildade. Todo pai espiritual precisa viver e praticar princípio. E todo pai espiritual precisa carregar o amor. Essas 4 bases são os princípios para um verdadeiro pai espiritual. Agora, o conselho que eu te dou: você faminto, você sedento, não se aliancia com homens e mulheres de Deus somente por causa do poder que está sendo manifesto. Porque nos últimos dias, meus queridos, diz a palavra do Senhor, meus queridos, que muitos virão e através, meus queridos, de sinais enganarão a muitos. Você reconhece, meus queridos, uma pessoa que está alinhada ao centro da palavra, da vontade de Deus, através desses princípios: simplicidade, humildade, meus queridos, obediência, que é o cumprimento de princípio, e amor. Essas 4 bases: simplicidade, humildade, princípio, obediência e amor, são, meus queridos, os critérios que um verdadeiro pai espiritual, uma mãe espiritual precisa carregar. Então você irá, meus queridos, se aliançar, se submeter a uma paternidade certa. Agora, meus queridos, deixa, meus queridos, eu te dizer aqui uma verdade. Existem muitos que conhecem acerca dessa mensagem da paternidade espiritual, mas não carregam princípios, não carregam, meus queridos, obediência. Deixa eu liberar aqui alguns princípios rápidos aqui para vocês nessa noite. Primeiro princípio: você quer, meus queridos, fluir debaixo de uma paternidade espiritual? Primeiro princípio: obediência ao pai espiritual. Não é somente você estar debaixo de uma cobertura. Não é somente você abrir a tua boca: eu estou debaixo da paternidade do apóstolo Wilker, eu estou debaixo da paternidade do profeta tal, do apóstolo tal. Não, meus queridos, obediência é o que muitos, meus queridos, não conseguem cumprir nos dias de hoje. Tem a revelação dessa mensagem, tem a revelação do reino de Deus, ouviu, meus queridos, a mensagem verdadeira e genuína do reino de Deus, mas não vivem, não adianta nada. Existe a orfandade ela traz, meus queridos, consigo a desobediência. A palavra do Senhor diz no livro de Êxodo 17, versículo 9, você que quer anotar, anote, depois você confere novamente, amém? Êxodo 17, versículo 9, por isso disse Moisés a Josué. Moisés era o pai espiritual, Josué era o filho. Escolhe-nos, homens, e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro,
e a vara de Deus estará na minha mão. Ponto. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do alteiro. E fez Josué como Moisés havia lhe ordenado. O que eu mais vejo e contemplo no dia de hoje, os que são filhos rebeldes, desobedientes. Eu estou falando daqueles que já ouviu falar agora da paternidade, já ouviu falar, acerca desse princípio, mas não tem submissão. Você pode até entrar debaixo de uma paternidade, mas se você não obedece à tua cobertura espiritual, você não verá resultados, meus queridos. É o que, meus queridos, eu mais vejo, porque eu estou caminhando, meus queridos, nesse ramo há muitos anos. Muitas pessoas, meus queridos, muitas pessoas querem fazer da tua maneira, do teu jeito. Eles não pedem conselho, o teu líder espiritual, eles não pedem direção, eles não pedem oração, eles não se submetem. Amados, como tais pessoas irão fluir, como tais pessoas irão romper, meus queridos? Olha, meus queridos, a atitude, olha a ação, meus queridos, de Josué. Quando nós lemos, meus queridos, que Josué foi cheio do espírito de sabedoria, recebeu a capa, a mão de Moisés veio sobre a vida dele, a unção derramou, isso nós achamos muito lindo, uau, isso é a transferência de unção, mas existe, meus queridos, uma trajetória, uma caminhada de obediência, de submissão. É o que nós precisamos aprender a sermos filhos, mas sermos filhos obedientes, submissos. Primeiro princípio, primeira chave. Segunda chave, segundo princípio, ele quer servir seu pai espiritual. Amados, todos os filhos verdadeiros e genuínos, eles têm prazer em servir o teu pai espiritual. Eles têm prazer de estar ao lado do teu pai espiritual. Eles têm prazer, meus queridos, de viver princípio. E um dos grandes princípios do reino é a honra sobre o pai espiritual. Amém? Grave isso no teu coração. Jesus, meus queridos, ele faz uma declaração muito forte dizendo que aquele que honra um profeta no caráter de profeta receberá galardão de profeta. Quantas vezes nós dizemos, meus queridos, que queremos um manto, a unção que está sobre a vida de um profeta, de um ungido de Deus, mas nós, meus queridos, temos dificuldade de servir a Ele. Nós temos dificuldade de honrar a Ele. Não, queremos o manto, queremos a unção, queremos a capa, mas não geramos em nosso espírito, meus queridos, a honra. Olha o que a palavra do Senhor diz. Êxodo 24, versículo 13. Anote aí, depois você torna a ler. Amém? Para que nós possamos ganhar tempo e acelerar. Êxodo 24, versículo 13. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciões: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. Amém? Glória a Deus. Vou repetir, meus queridos, a parte A do versículo. E levantou-se Moisés com Josué, seu quem, meus queridos? Servidor. Aquele que servia, aquele que estava ao lado, meus queridos, para, meus queridos, servir. E é o que muitos não querem, meus queridos, fazer nos dias de hoje. Querem o manto do profeta, querem a unção do profeta, querem a honra do profeta, querem ser chamado de filho, querem dizer, abrir a boca para os quatro cantos do Brasil: não, a minha paternidade é o profeta, é o apóstolo. Se você não cumpre esse princípio, meus queridos, não terá peso no mundo espiritual. Você precisa carregar, meus queridos, esse DNA dentro de si. É exatamente essa chave, esse princípio, meus queridos, que Eliseu executou. Ele era um servidor, ele estava ao lado, meus queridos. Diz a história que ele lavava o pé do profeta Elias. Nós, meus queridos, precisamos abrir os nossos corações para essas verdades e entendermos o que é paternidade verdadeiramente. Então, meus queridos, virá sobre nós a bênção do Senhor, e a bênção do Senhor vai fazer a gente romper de uma forma extraordinária. Veremos o sobrenatural de Deus. Por quê, meus queridos? Porque Deus vai nos aprovar sobre essa terra.
O que precisa, meus queridos, te aprovar você é o Espírito Santo. Existem muitos procurando a aprovação de homens, existem muitos, meus queridos, procurando, meus queridos, glória de homens. Se você vive em princípio, meus queridos, Deus te aprova, e se Deus te aprova, você se torna uma pessoa abençoada, o teu ministério é abençoado. Aleluia! Glória a Deus, grave na tábua do teu coração. Segundo princípio, obediência. Aleluia! Queira servir, meus queridos, o teu Pai espiritual. Queira, meus queridos, estar ao lado. Queira ser útil. Por quê? Porque a unção que você honra é a unção que você atrai. Glória a Deus. Terceiro princípio. Quem reconhece um pai espiritual, entende quem ele é, quer sempre estar perto, quer estar junto. Grava isso, porque isso é muito forte, amém? Isso é princípio. Eliseu recebeu o chamado, o que ele fez? Foi para tua casa, foi para tua zona de conforto, foi fazer o que, meus queridos? Ele foi estar colado, estar junto, amém? Queira estar junto com a tua paternidade espiritual, a tua direção. Procure saber da tua paternidade espiritual, quais são as missões que o Espírito Santo de Deus está dando para ele. Se você é um filho, meus queridos, de outro estado, mesmo estando de outro estado, você pode estar presente na vida de teu pai, meus queridos, abraçando as causas que o Espírito Santo de Deus dá para ele, amém? Deus hoje, ele trabalha muito, meus queridos, a longa distância, tem como nós estarmos presentes mesmo a longa distância, amém? Eu estou liberando aqui chaves, glória a Deus, glória a Deus. Êxodo 24, versículo 13, Êxodo 24, versículo 13, e levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciões: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará junto a eles. Glória a Deus. Terceiro princípio: quem reconhece uma paternidade quer sempre estar junto. Amém? Aqui, meus queridos, nós encontramos mais uma chave, extraímos mais uma chave. Josué não era somente servidor. Aonde Moisés estava, ele estava junto, ele estava presente. Olha que lindo, meus amados, olha que tremendo. Ele estava, meus queridos, ele era obediente, ele procurava servir, chamar de servidor, e ele estava presente, queria estar junto. Amém? Existem muitos que dizem, meus queridos, no dia de hoje, pastor lá e eu cá. Existem muitos que dizem, meus queridos, não, eu não preciso. Esse negócio de estar grudado com o meu pastor, minha paternidade, isso é besteira, eu não vou ser um puxa-saco. São pessoas que não reconhecem autoridades espirituais. São pessoas, meus queridos, que não reconhecem a paternidade espiritual. Amém? Se você quer ser honrado, se você quer, meus queridos, alcançar a bênção, esteja grudado. Amém? Uma das maiores, chama um dos maiores princípios. Se você reconhece a autoridade que está sobre a vida dele, a unção, estejam juntos, estejam grudados. Amém? Isso, meus queridos, vai fazer o céu se abrir sobre a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Quarto princípio: quem reconhece um pai espiritual se torna um pai espiritual. Uau! Glória a Deus. Amém? Quem reconhece um pai espiritual se submete a um pai espiritual, se torna um pai espiritual. É o que eu estou falando desde o início, meus queridos, desse ensinamento. Você quer, meus queridos, ser levantado pelo Espírito Santo. Antes de você vir, meus queridos, exortando, meus queridos, querendo ensinar e discipular, meus queridos, uma geração, que seja você, meus queridos, o primeiro, que viva o que você está pregando. Não queira levantar filhos se você não é pai. Não queira, meus queridos, exortar uma geração para se alinhar com os princípios de Deus, se você ainda não se alinhou para viver os princípios de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas quando nós, meus queridos, entendemos essas verdades, abrimos nosso coração para o Espírito Santo, para, meus queridos, viver o cumprimento da palavra do Senhor, cumprindo o princípio, o que acontece em nossas vidas, meus queridos? Acontece exatamente o que nós vamos acabar de ler em Deuteronômio
34, versículo 9. Deuteronômio 34, versículo 9 diz: e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Amados, através daquela unção que veio através do teu pai, a tua cobertura sobre a vida dele, amados, literalmente Josué levou uma geração inteira a entrar e a herdar a terra que manava leite e mel. Por quê? Porque estava debaixo da bênção, cumprimento de princípio. Deus quer usar você, querido pastor, querido pastora, querido ministro. Deus quer usar vocês para levar um povo a herdar a terra que mana leite e mel, para levar um povo a viver o avivamento extraordinário de Deus. Mas antes, viva o princípio. Conquiste a bênção do teu pai espiritual, a bênção da tua autoridade espiritual. Viva o princípio do reino. E quando você viver o princípio do reino, então virá sobre a tua vida, meus queridos, a mão do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Confira conosco, meus queridos, mais um testemunho do que Deus tem feito através de nossa paternidade espiritual. E em seguida vamos dar continuidade. Eu quero estar orando e profetizando a unção do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Shalom, apóstolo Wilke. Queria estar aqui testemunhando das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossa vida através desse ministério, através das orações do apóstolo. Essa semana, eu acho que no dia 5, nós estivemos semeando, acho que 25 reais, né, através do Pix. Quando foi dia 9, desceu um carro na frente da igreja na hora do culto e deixou um envelope sem nome com 200 reais. Então nós temos visto frutos através das orações, através da gente estar abençoando também a obra, também estar orando pelo seu ministério, né? A gente trocando intercessões, que o Senhor possa continuar abençoando sua vida, sua família e o ministério íntimo do Santo Espírito. Muitos filhos e filhas, meus amados, têm sido extremamente abençoados através de nossa paternidade. E esse é o desejo do meu coração, que você também venha viver princípios estando debaixo de uma paternidade, para que você também venha ser abençoado, para que você também venha romper. Né? Abra o teu coração para o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, meus queridos, ele almeja, ele deseja que nós venhamos nos tornar como crianças em sua presença. Amados, quando nós geramos esse sentimento de sermos como uma criança na presença do Espírito Santo de Deus, nós passamos a ter facilidade para sermos discipulados. Amém? Eu quero estar aqui, meus queridos, apresentando para vocês, mais uma vez, o meu livro Espírito Santo, meu melhor amigo. Você que ainda não adquiriu esse livro, meus amados, esse livro pode ser, meus queridos, uma bênção extraordinária em teu ministério de avivamento. Esteja adquirindo, vai ser uma bênção para você. Se existe uma área, meus queridos, que você precisa estar investindo, é a tua vida espiritual. Não existe preço. Quanto mais você investir, mais honrado você será, mais você irá romper. Eu tenho aqui também um livro da minha esposa, a apóstola Evânia, Batalha Espiritual de Alto Nível. Olha a grossura desse livro, meus queridos. Recheado de princípios e revelações do reino, principalmente, meus queridos, para a tua vida conjugal, para a tua família. Para que a tua família seja estruturada, meus queridos, na rocha que é Cristo, e viva princípio, viva debaixo da bênção de Deus.
Amém? Esteja adquirindo ambos os livros, está com a promoção de frete grátis na loja do Ministério. Amém? www.ministériointimosdosantoespírito.com. O link vai estar na descrição desse vídeo, em nome de Jesus. Eu tenho aqui nas minhas mãos também essa apostila do Yom Kippur de 2021. Se você está conosco no Yom Kippur de 2021, meus queridos, e não tem a apostila, baixa a apostila em nosso grupo no Telegram, ou se não, me envia uma mensagem no WhatsApp que eu envio para você. Aqui está, aqui tem mais de 50 promessas do jubileu. Amém? E você que ainda não tomou a decisão de fazer o Yom Kippur, ainda há tempo, você pode se preparar para fazer o Yom Kippur. Amados, é uma grande chave, um grande princípio no reino de Deus. Amém? Você pode ser extremamente abençoado através do Yom Kippur, recebendo a unção do Espírito Santo de Deus, os 4 níveis da unção, no físico, no emocional, no financeiro e no espiritual. Nesses 4 níveis você pode ser extremamente abençoado. Eu tenho, meus queridos, eu tenho 2 vídeos falando, 3 vídeos, melhor dizendo, falando profundamente acerca do poder do Yom Kippur. Entre no nosso canal no YouTube após esse vídeo, confira, se você não assistiu, assista, vai ser bênção para a tua vida. Amém? Voltando aqui, meus amados, para a palavra do Senhor. Amém? Amados, mediante a luz da palavra do Senhor, nós temos orado. Mediante a luz da palavra do Senhor, nós temos, meus queridos, clamado ao Espírito Santo, para que nesses últimos dias Ele levante mantenedores. Amém? Sabemos que a seara é do Senhor Jesus, ela não é do homem, é do Senhor Jesus. Amém? E sabemos que Deus, Ele tem, meus queridos, Ele tem os teus ungidos, Ele tem os teus filhos específicos para serem colunas nesse ministério. Se o Pai, meus queridos, se o Espírito de Deus te chamar você para que você venha se tornar uma coluna, se torne uma coluna desse ministério, esteja honrando esta obra de avivamento com seu dízimo, com tua oferta, amém? Esteja abraçando esta causa, mas antes de você estar ofertando, dizimando, eu gostaria de receber uma mensagem sua, eu gostaria que você entrasse em contato comigo para que eu esteja te cobrindo em oração e intercessão, liberando a bênção de Deus sobre a tua vida. Aqui do lado também, meus queridos, nós temos esse código para que você esteja ofertando através do cartão de crédito, através, meus queridos, de boletos bancários, para que você esteja pagando na lotérica ou que seja em banco, da forma que você achar melhor. Essa conta ela é dedicada especificamente à construção de nossa sede. Envie o teu tijolinho, nos ajude, meus queridos, a construir, a levantar nossa sede em nome de Jesus. Amém? Amados, para que nós possamos, meus queridos, finalizar aqui a mensagem dessa noite, eu estar ministrando a unção, a presença de Deus sobre a tua vida. Eu estava falando, meus queridos, sobre a gente se tornar como uma criança. Prestar atenção, meus amados. Uma das primeiras chaves que o Espírito Santo de Deus me ensinou foi acerca, meus queridos, dessas verdades, de eu aprender, me render, me entregar a Ele como criança. Eu nunca tive resistência à voz do Espírito Santo, aos comandos do Espírito de Deus, por causa, meus queridos, dessa simplicidade e essa humildade que o próprio Eterno estava me confiando. E eu sempre tive facilidade de ouvir a voz de Deus. É por isso, meus queridos, que eu me submeti facilmente a uma paternidade. Você quer, meus queridos, alcançar a bênção de Deus, você quer alcançar a unção, os dons espirituais, você quer alcançar, meus queridos, o crédito do Espírito Santo de Deus. É quando você ora, então Ele atende, Ele responde. É quando você clama, a resposta vem dos céus. Amados, volte para a origem. Se torna, meus queridos, como Adão e Eva. Volte, meus queridos, para casa, volte para a presença. Você sabe o que eu contemplo nos dias de hoje, meus queridos? Filhos perdidos. Filhos, meus queridos, que se afastaram, meus queridos, para tão longe da casa, para tão longe da realidade da presença. Eu estou falando, meus queridos, da realidade da presença, da glória, da kadosh do Pai. Que literalmente se perderam, meus queridos. E hoje eles têm dificuldade até mesmo de ser pastoreados, de ouvir a voz do Espírito Santo. Eu estou tratando aqui, meus queridos, nessa noite de princípios. Amém? O Pai está nos convocando a voltar à origem, a voltar para o Éden, aonde nós ouviremos a tua voz, aonde nós seremos discipulados pelo Espírito Santo, aonde Ele vai falar pessoalmente conosco acerca dos princípios de teu reino.
para que nós possamos viver o extraordinário. Eu quero desafiar você aqui agora a se render com uma criança de 2 a 3 aninhos de idade. Amados, virá uma unção, virá uma presença extraordinária sobre a tua vida. O fogo do Espírito de Deus virá, mas se rende ao Espírito de Deus agora, com uma criancinha de 2 a 3 aninhos de idade. Eu quero, meus queridos, eu quero estar passando aqui para vocês, o Espírito de Deus, ele me tocou para mim estar fazendo isso. Eu quero estar passando essa adoração. E essa adoração, meus queridos, é uma adoração muito profunda, que fala, meus queridos, do jardim, da intimidade. É o que, meus queridos, muitos já não estão vivendo mais nos dias de hoje. O Espírito de Deus, meus queridos, ele já não tem intimidade com a tua igreja. O Espírito de Deus já não consegue liberar os princípios de teu reino para os teus filhos e filhas, porque, meus queridos, há um coração endurecido. O Espírito de Deus quer que nós voltemos à inocência, que nós voltemos a sermos simples e humildes em tua presença, para que ele possa nos pastorear, para que, meus queridos, ele possa ministrar o nosso espírito. Virá uma unção extraordinária sobre a tua vida ainda nessa noite. Eu sinto, meus queridos, no meu espírito que haverá um quebrantamento extraordinário, e junto com esse quebrantamento virá uma unção extraordinária. Mas nesse exato momento se rende ao Espírito de Deus como uma criancinha de 2 a 3 aninhos de idade. Enquanto nós, meus queridos, vamos tirar 1 minuto para adorar o Espírito Santo através dessa adoração, e em seguida eu já estarei orando e profetizando o fogo do Espírito de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu só desejo, meu Senhor, por toda a minha vida. Eu só desejo, meu Senhor. Alguém está comigo hoje? Eu só desejo, meu Senhor, por toda a minha vida. Eu só. As lágrimas vão voltar aos olhos secos hoje. As lágrimas vão voltar aos olhos secos hoje. As lágrimas vão voltar aos olhos secos hoje. O amor do Espírito de Deus está caindo sobre toda a igreja. Muitos estão debaixo de um quebrantamento, um pranto muito forte, porque o Espírito de Deus está amando a tua vida. O Espírito de Deus está amando. Essas jovens estão em choro, em pranto, em desespero, porque o amor do Espírito de Deus está caindo sobre elas. Ó Deus, me livre de viver sem lágrimas em meus olhos. Ó Deus, me livre de viver sem lágrimas em meus olhos. O peso do teu amor caia sobre esta vida, Senhor. Uma nova vida com o Espírito Santo, querido pastor. Uma nova história. Eu já estive Não nesse são as minhas palavras persuasivas e sabedoria. Não, é a presença que faz, meus queridos, essa obra. E o Espírito de Deus está impactando vidas aqui para uma nova história. Eu posso sentir, eu posso tocar. O meu Senhor está aqui, eu conheço. Já estive aqui antes. Eu posso tocar, eu posso te tocar, Jesus. Posso te tocar. Conheço, eu posso sentir,
eu posso tocar. O meu Senhor está aqui. Eu conheço. Aqui na cidade de Mossoró, Jesus Cristo é o Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a majestade, a Jesus Cristo. Oh! O Senhor está aqui. Eu conheço. E você pode me sentir. Você pode me tocar. Meu Senhor, estou aqui. Eu me rendo. Você pode me sentir. Você pode me tocar. Meu Senhor, estou aqui. Eu quero desafiar vocês a voltar a essa inocência, a voltarmos, queridos, para a presença do Eterno, a voltar para a presença do Pai. Eu quero desafiar vocês, se quiser se render agora como uma criancinha de 2 a 3 aninhos de idade, eu estarei orando, estarei ministrando a unção, o fogo do Espírito de Deus sobre a tua vida agora. Amiga Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, meu Pai. Doce amigo Espírito Santo, aonde, meu Pai, os teus filhos e filhas estiverem, aonde, meu Pai, os famintos e sedentos estiverem, que a presença, a unção do Senhor venha fluir, meu Pai, em porção dobrada, que eles sejam tocados, que eles sejam cheios, que eles sejam embriagados pelo Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, venha com mais de Ti, meu Pai. Venha com Tua presença, meu Pai. Meu Deus, libere uma unção paterna. Libere uma unção paterna agora. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. E que os Teus filhos e filhas, meu Pai, sejam abraçados pelo Senhor. Sejam amados pelo Senhor. É o que profetizamos, é o que decretamos, meu Pai, em nome de Jesus. Amiga Espírito Santo, manifesta, meu Pai, o Teu poder, Senhor. Manifesta, Senhor, a Tua glória em nome de Jesus. Venha com mais de Ti, Pai. Que o Teu amor, meu Pai, a Tua presença, a Tua glória seja manifestada agora, Senhor. É o que profetizamos, Pai, aonde os Teus filhos e filhas estiverem, Pai, que venha a unção, Pai, que seja transferido a unção, os dons espirituais, que haja uma ativação profética agora, a longa distância, que o Senhor toque, meu Pai, na vida de Teus filhos e filhas. Em nome de Jesus, toque esse presente de Deus. Toque esse presente de Deus, em nome de Jesus, mais, Senhor, em nome de Jesus. Enche, meu Pai, os Teus filhos e filhas, meu Pai. Enche, meu Pai, os Teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Sejam cheios da presença do Espírito Santo. Sejam inundados pela presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Queridos famintos e sedentos, eu quero orar por cura, eu quero orar por sanidade, por milagres. Na outra live aqui, antes da live caímos, queridos, tinha uma pessoa preciosa aqui pedindo oração por curas de câncer. Eu quero estarmos orando por essa cura, Pai, em nome de Jesus. Que essa vida preciosa, meu Pai, receba, Senhor, em nome de Jesus, a cura desse câncer. Eu repreendo em nome de Jesus esse espírito da enfermidade, da aflição, esse espírito da morte, que ele caia por terra, que ele seja queimado, que ele seja repreendido em nome de Jesus, que essa vida receba cura, sanidade, em nome de Jesus. Toque esse presente de Deus, toque esse presente de Deus em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Amiga Espírito Santo, cure, meu Pai, os Teus filhos e filhas, meu Pai. Que os Teus filhos e filhas recebam a cura, recebam, Pai, Senhor, a sanidade, recebam, Pai, o milagre, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que venha uma unção fresca, Pai. Amiga Espírito Santo, que venha, Senhor, a Tua presença, meu Pai, o Teu fogo. Aleluia. Glória a Deus. Amados, aonde vocês estiverem, orem comigo um minuto. Enquanto isso, os demais irão chegar aqui e vão pegar, a bênção ainda nessa noite, amém? Amiga Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, Pai, libere mais, meu Pai, da Tua presença, libere mais, Senhor, da Tua unção, Pai, surpreenda
os nossos queridos filhos e filhas que têm caminhado debaixo da nossa paternidade. Surpreenda, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Cada faminto, cada sedento que está aqui conosco nessa noite, que haja, meu Pai, a transferência de uma unção, que haja uma impartição, Pai, de autoridade, de dons espirituais. É o que profetizamos, é o que, meu Pai, determinamos em nome de Jesus. Venha com mais de Ti, amigo Espírito Santo. Vem, Senhor, com a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, surpreenda essa vida preciosa. Mais, Senhor, mais de Ti. Libere mais, Senhor. Libere mais, em nome de Jesus. Mais de Ti, amigo Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, mais de Ti. Mais de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Te amamos, amigo Espírito Santo. Te amamos, Senhor. Te amamos, amigo Espírito Santo. Te amamos. Aleluia. Amados, muito forte essa adoração que nós passamos aqui em nossa live. Amém? Perdemos uma live. Ela foi caída, o YouTube, por causa dos direitos autorais, derrubou a nossa live. Não tem problema. Foi ministrado aquilo que o Espírito Santo de Deus nos tinha gerado para essa noite. E isso que importa, isso que é importante. Amém? E eu quero, meus queridos, deixar aqui, meus amados, alguns avisos importantes. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Se vocês tiverem algum pedido específico para que eu esteja, meus queridos, orando, para que eu esteja profetizando, o meu WhatsApp vai estar passando aqui na tela. Mande para o meu WhatsApp. Eu vou ter todo o amor do mundo de estar orando, de estar cobrindo você em oração, em nome de Jesus. Amém? Se você ainda não entrou em nosso grupo no Telegram, entre em nosso grupo. Eu vou estar postando ainda hoje um e-book, meus queridos, gratuito. Vai cair aqui em nosso grupo no Telegram, acerca da paternidade. Tem uma revelação, tem um estudo profundo. Amém? E é o que eu sempre digo. Amém? Vocês vão pegar novas chaves, novos princípios nessa apostila, nesse e-book. Amém? Eu falei sobre, meus queridos, determinadas chaves no e-book, vai ter muitas outras. Então, corra lá, entre no nosso grupo no Telegram e não perca, meus queridos, essa bênção de ser alimentado, de crescer espiritualmente. É uma bagagem, é um conhecimento que amanhã você vai passar para os teus filhos espirituais. Amém? E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva no nosso canal. Clique no sininho ao lado para que você seja notificado de todos os nossos vídeos. Amém? Em nome de Jesus. Nos deixa um joinha e esteja conosco semana que vem. Semana que vem, o Pai, meus queridos, tem um maná especial para nós. Eu tenho certeza disso. Coisas grandes, coisas lindas, Deus vai estar nos ensinando semana que vem, em nome de Jesus. Amém? Seja nos adotando em oração, nos cobrindo em intercessão. Nós também vamos estar orando pela vida de cada um de vocês. Agradecemos pela presença de todos os nossos queridos filhos e filhas ministeriais. Eu agradeço também pelo apoio, a presença do nosso querido paizão, em nome de Jesus. Toda a equipe tem estado aqui conosco. Que o Senhor Jesus abençoe a todos, que o Pai honre a todos, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz. Shalom, shalom. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Seja você também um mantenedor do ministério Íntimos do Santo Espírito.
Senhor.